Bem-vindos a todos, aqueles que já nos acompanham aqui no canal Minuto de Geografia, aos novos seguidores, aqueles que estão chegando agora por causa dessa entrevista. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, antes de iniciar a entrevista, agradecer as nossas parcerias que têm mantido o nosso trabalho aqui no canal. Uma delas foi bem recente, foi o Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, ele divulgou, né, o nosso pedido de monetização para o YouTube ao vivo numa live dele, então mandar um abraço para o Pedrinho, agradecer demais essa divulgação, sempre ajuda. O outro parceiro é o grupo de pesquisa ILE Educare, Educação em Relações Étnico-Raciais, que fez doação de livros para sorteio, né? Os sorteios eles vão demorar ainda um pouquinho, a gente vai fazer 2 sorteios aí nos próximos meses, então fiquem ligados aqui no canal, no nosso Instagram, que a gente vai colocar lá tudo certinho como que vai ser esse sorteio. E também agradecer do fundo do coração que a última live que nós fizemos sobre a Ucrânia, os conflitos que está acontecendo ali naquela região, nós tivemos alguns colaboradores, algumas pessoas que apoiaram o nosso projeto. Então, eu queria agradecer hoje a Inês Treza, a Ana Clara de Souza, o Rodrigo Santiago Borges, a Renata Lima Barbosa, a Karina Ramos de Souza, a Ana Cláudia dos Santos, Larissa Mateus Cipinho, o Tabajara Rezende, que é o nosso seguidor aí do Instagram, que tem que vir para cá para o YouTube, a Gabriela Velela Delcim, a Mônica Budi Luz, né, Flávia? Essa você conhece bem, e o Rudy Souza Borges, meu amigo. Então, muito obrigada a todos vocês que confiam no nosso trabalho e que ajudaram fazendo aí aquele Pix. Eu vou aproveitar também para deixar o Pix aqui depois, para quem quiser ajudar a gente continuar com esse projeto. Afinal de contas, o YouTube ainda não monetizou o nosso canal, né? Então, eu passo a palavra para a Flávia, para ela fazer uma pequena apresentação aí da Érica, falar um pouquinho como elas se conheceram. Então, vamos lá, Flávia, é com você. Bom, boa tarde, pessoal. E eu vou começar com a história de como a gente se conheceu. Eu conheci a Érica em 2019. A gente entrou no mesmo ano na Federal do ABC, na pós-graduação, só que a gente estava em turmas diferentes, eu no doutorado e ela no mestrado. Então a gente veio se conhecer numa disciplina que a gente foi fazer optativa, que era sobre memória, história e genealogia, até guardei. E lá a gente começou a conversar muito, assim, independente da disciplina, a gente começou a trocar muita ideia. Eu percebi que a pesquisa dela era muito interessante, tratava de temas sensíveis, inclusive temas que me interessam muito, sobre a migração, refúgio e tudo mais, o ensino de português. E a gente começou a conversar e foi fluindo. Depois eu descobri que ela era orientada pela mesma orientadora que eu, que é a Adriana Capuano de Oliveira, maravilhosa, e a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, então foi muito interessante como a gente se encontrou, criou uma relação e essa relação foi se estendendo. E é isso, a gente sempre conversa. Agora estamos desenvolvendo uma pesquisa juntas no grupo, no MIGREP, esse grupo de pesquisa em migrações internacionais. E é isso, a gente vai acompanhando o trabalho uma da outra. Eu vou fazer uma apresentação um pouco maior dela agora, destacando alguns aspectos, mas com certeza a Érica vai explicar melhor e vai ter muitos complementos a fazer, que essa mulher não para, né? Bom, ela é bacharela em Ciências Sociais pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, FESP-SP. Ela tem especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Violência pela Universidade Federal do ABC. Ela tem outras formações complementares, que é principalmente a questão de saúde mental, imigração, interculturalidade. Já tem uma experiência na área como professora, educadora, com enfoque em ações de desenvolvimento local e inclusão social. Ela também é idealizadora e cofundadora do coletivo Conviva Diferente, que é muito legal, ela vai explicar mais, que é esse grupo que é independente, multidisciplinar, e desde 2014 ele está trabalhando na garantia dos direitos de imigrantes que compõem esse fluxo mais recente aqui na cidade de São Paulo. É muito legal o trabalho que ela desenvolve. Atualmente ela terminou o mestrado, eu tive ainda a felicidade de estar na banca dela, foi muito bacana. Então ela estuda basicamente migrações, alteridade, periferia, e está envolvida em diversos grupos de estudo. O Migrep, que eu já falei aqui, e tem outros que ela pode falar mais, né? Então, vamos para a primeira questão. Quem é Érica? Érica por Érica.
Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer muito a vocês a oportunidade, né? A Flávia, que já me conhece, a Priscila, a Adriano, que estão abrindo as portas aqui para conversar, para a gente bater um papo um pouquinho sobre a minha trajetória até chegar no mestrado, né? Nessas ações de pesquisa, né? Então, enfim, eu sou a Érica, né? Como a Flávia já apresentou bem aí essa parte mais acadêmica. Eu sou brasileira, mas sou brasileira meio uruguaia, uruguaia brasileira. Sou filha de imigrantes, né? Que tem uma história rica aí de imigração. Meu pai e minha mãe se conheceram na Argentina, meus pais vieram, depois tive que ir para o Uruguai, por isso que eu tive essa criação lá, voltaram para cá e aqui ficaram, né, por enquanto. E eu acho que essa parte pessoal da história de vida dos meus pais, da minha família, tem a ver hoje muito com esse meu interesse nessas pesquisas que relacionam as questões migratórias, né? Apesar de serem sujeitos diferentes, né? A gente está pensando mais, quando eu faço uma pesquisa, estou me relacionando mais com as pessoas migrantes que são refugiadas, que vêm de outros países, né? Não necessariamente dos países dos meus pais ou aqui da América Latina, mas que de certa forma dialogam muito com algumas experiências de alteridade que até eu mesma vivenciei, né? A questão de falar português ou não falar português, ser brasileiro, morar aqui, não morar, isso perpassa aí a minha construção como pessoa mesmo. Então, assim, eu sou cientista social, né? Fiz a ESP, Escola de Sociologia e Política, e depois eu fui fazendo essas outras formações. Hoje me considero mais cientista social do que uma socióloga, antropóloga, mas dialogo bastante com esses campos. Mas acho que cientista social consegue abranger um pouco maior essas questões assim, que envolvem tudo que envolve a migração, mas outras questões da sociedade mesmo, né? Questão de racismo, raça, é, gênero, questões sociais, enfim. Acho que é isso. Posso perguntar uma coisa, Érica? Sim, sim. Você é uruguai? Os teus pais são argentinos, é isso? Minha mãe é argentina, meu pai é suíço. Eles se conheceram na Ah, Argentina, sim. Não, não, mas porque quando você falou que vieram para cá, para o Uruguai, eu queria saber se esse vai e vem de latinos, de sul-americanos, tem a ver com os anos de chumbo da América do Sul. não teve. Não. Teve. Uhum. Mas meu pai, a família dele saiu da Suíça por conta da Segunda Guerra, né? Então, Sim. a família dele migrou para a Venezuela no primeiro momento, aí eles não se adaptaram muito bem, foram para a Argentina e lá eles ficaram, né, se adaptaram melhor lá, e meu pai ficou lá, né? Meu pai migrou desde pequeno, a família, né, minha tia, meus avós, e aí ele construiu a vida dele lá, conheceu minha mãe sim, argentina, a partir da minha mãe toda é argentina, e aí eles ficaram, só que por conta do trabalho do meu pai, ele teve que migrar. Aí ele foi mandado para o Uruguai, mandado para o Brasil, mandado para o Brasil, depois para o Uruguai, para o Brasil novamente. Uma confusão, todo mundo nem sabe direito o que, mas enfim, tem essas relações de migração muito forte, né? Então, por exemplo, eu nasci aqui, mas aos poucos meses eu tive que, por conta do trabalho do meu pai, a gente se mudou para o Uruguai. Então, toda a minha criação, no começo da minha vivência, assim, foi tudo lá. E aí eu voltei para o Brasil já quando eu tinha uns 9 anos. Então, tive uma construção de identidade mesmo na vivência, porque eu não sabia muito bem o que era ser brasileira, né? Não morava aqui, não tinha referências na minha família e até para aprender português era como se fosse uma estrangeira, né? Então isso tudo me motivou ao longo do tempo, né? Mas hoje pensando nisso, num primeiro momento nem era consciente, mas hoje eu fico pensando que isso, toda essa trajetória me levou hoje a ver a migração como um ponto central assim de pesquisa, de estudos, de tudo, né? É interessante esse teu depoimento, né? Porque aqui no Brasil, normalmente, quando você fala migrante, não vai se pensar sul-americano, né? É sempre a primeira coisa, fala migrante, europeu, né? É a primeira É, coisa que vem.
e a gente completamente apaga, né, esses, vamos chamar de intercâmbios que ocorreram na América do Sul por diversas maneiras, né, por diversas causas políticas, econômicas, profissionais, que você acabou salientando do teu pai, né? E abre um horizonte novo, né? Porque eu conheço várias pessoas que são filhas de uruguaios, descendentes de argentinos, e eles falam justamente isso que você comentou, né? Você tem uma dificuldade de criar uma identidade, né? Porque o brasileiro não se comporta com relação ao sul-americano como ele se comporta com relação ao europeu, né? Então, também é uma coisa até para a gente mais adiante conversar a respeito também. Mas legal essa história da identidade que você falou. E, Sim. Érica, já aproveita então, né, que você falou aí do seu trabalho, das suas experiências como migrante também, das suas pesquisas, né, do trabalho de base que você faz com refugiados. Explica para gente o que que diferencia um migrante comum de um refugiado. Eu já aproveito também para fazer aquele merchan que aqui no canal a gente tem um vídeo curtinho de menos de 5 minutos falando sobre migrações, falando sobre refugiados. Eu vou deixar o link aqui depois para galera procurar. Mas fala pra gente, conta pra gente, qual é a diferença, Érica, entre um migrante comum e um refugiado? Essas são categorias, são classificações sociais, né? Na verdade, migrantes, refugiados são todas pessoas, mas assim, o que difere mais é que assim, nem todo migrante é refugiado, né? Mas todo refugiado é um migrante, digamos assim, né? Mas o que que diferencia, né? Depois da segunda Guerra, lá uma convenção de 51, né, a Convenção de Genebra, que foi colocada, se preocupou muito com a questão dos refugiados, né, na Europa. Né? Então, assim, quem eram refugiados? Aquelas pessoas que saíam dos seus países por motivações de perseguições, né? Ou por motivo de raça, por questões de religião, nacionalidade, questão de posição política. Então, o refugiado tem a ver com essa questão de uma grave ou generalizada violação de direitos humanos, né? Isso é o que realmente diferencia isso de um migrante comum. Mas, assim, existem muitas outras categorias, acho que até a Flávia também sabe, né, da questão da imigração. Hoje tem uma ampla bibliografia que discutem várias dessas categorias inclusive, problematizam elas, né, no sentido de que, hoje em dia, como a gente está vendo, né, incrivelmente, depois de anos de pandemia, a gente até pouco tempo estava falando dos sírios que estavam chegando, e de repente vem os venezuelanos, aquela coisa, né, a mídia coloca onda venezuelana, onda haitiana, e de repente agora estamos vivenciando uma guerra na Europa com os ucranianos. Então, assim, a gente está passando por um momento na história que a gente vai ver essas mobilidades cada vez mais. Não vejo isso como uma coisa que vai parar por aí, entendeu? Então, assim, e estamos falando de mobilidades muito grandes, né, em massa, né, de pessoas que vão ter que sair de seus territórios por algum motivo, ou por essas questões que envolvem a questão do refúgio, né, de violências generalizadas de direitos humanos, ou por outras questões que envolvem, inclusive, falta de água, comida, questões sérias de mudanças ambientais. Então, a gente vê que isso é uma coisa que não tem muito mais volta. Acho que isso vai acontecer cada vez mais, cada vez com mais pessoas, em vários lugares do mundo, né? Hoje a gente vê na Europa, mas estava rolando aqui, estava rolando na Síria, né? Na Venezuela, enfim. Então, a questão que fica é que será que vale? Tem essas categorias, mas eu acho que a gente pode pensar em geral, né? Como que as pessoas em mobilidade vão ser recebidas nesses países que vão acolhê-los, né? Independente de serem refugiados por uma questão política, refugiados de guerra, ou simplesmente por uma questão econômica, né? Porque, por exemplo, os venezuelanos, né? Tem que perguntar para eles se eles são refugiados, por que eles se sentem refugiados. Tem tantos motivos, né? Pode ser por uma questão política, pode ser simplesmente por uma questão social, porque mesmo uma pessoa que estava super bem na Venezuela, de repente não consegue mais comer,
ter dinheiro para pagar um medicamento, enfim, teve que fugir por uma questão social, econômica. Então, ele, teoricamente, seria um migrante, mas se você for para ver a fundo, é um refugiado. Então, assim, são categorias, né? São importantes, mas que a gente pode problematizá-las, né? Tem os refugiados ambientais, vai ter as pessoas com vistos humanitários, né? Então, os haitianos são o quê? Essa é a pergunta, né? Os haitianos, para nós, somos o quê? O Brasil não soube lidar muito bem, né? De dizer, são refugiados, são migrantes, então vamos colocar um visto humanitário para eles, porque aí eles entram com uma categoria diferente, né? Não são refugiados pela lei, ainda que para muitas pessoas eles são, né? Porque são pessoas que estão fugindo de graves situações de terremotos, de situações ambientais. Não só, né? Porque no Haiti também está tendo uma grave dificuldades aí políticas, né? Recentemente mataram o presidente, e tem gangues, enfim, envolvem muitas outras questões. Mas a questão é que a gente daqui a pouco não vai saber muito diferenciar uma pessoa que foge simplesmente por uma questão econômica ou vai fugir por tantos outros motivos, né? Aí fica uma pergunta para a gente pensar junto, né? Que não tem uma resposta, na verdade, né? Existem categorias, existem teorias, mas, na verdade, fica aí uma pergunta para a gente pensar. E esses dias eu passei uma atividade para os alunos a respeito de migrações e peguei os dados de 2021 da Acnur. Então, assim, os números são surpreendentes. Quase 51 milhões de deslocados e mais de 20 milhões de refugiados no ano de 2021. Sim, Então, em plena assim, pandemia, né? em plena pandemia, a galera achando que ia ficar, que ia diminuir, muito pelo contrário. Piorou a situação socioeconômica, as perseguições políticas, as questões ambientais, assim, em todos os níveis. Sim, então, é uma questão muito interessante, porque a gente achou, né, que na pandemia também ia reduzir, né? Mas a gente vê que não, né? A gente vê que e isso vai só trazendo precariedade, né? Porque as pessoas que acabam fazendo esses trajetos, né, terrestres, elas passam por várias situações complicadíssimas, né? E a gente o que está vendo mais é que agora não são só os imigrantes que jovens, digamos assim, né? São famílias, né? Aí, dependendo do contexto, estão saindo as pessoas assim, quem puder, né? Aí são idosos, são crianças, muitas vezes crianças sozinhas, chegam, né, no país. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem toda uma série de violações aí até a pessoa chegar num país de acolhida que é assustador, né? E essa questão que você colocou, né, das categorias, no final das contas, pouco importa para a situação humanitária de cada um, né? Não interessa Isso, por que ele saiu. Interessa que ele saiu e está precisando, né, ser tratado exatamente. dentro de uma questão dos direitos humanos. Você falou dos haitianos, eu lembro quando eles começaram a vir para o Brasil, você falava na invasão haitiana no Brasil. Como é que o Haiti pode invadir o Brasil? Quer dizer, né? Se nesse país falta compreensão de texto, falta também muito conhecimento geográfico, né? Porque é terrível a dimensão que se dá para essas coisas. Aproveitando o gancho, temos também, né, Priscila, um vídeo, né, que a Priscila gravou sobre a crise no Haiti, recente, né? É porque é difícil falar, né? Crise no Haiti, ponto, né? Faz parte da história do Haiti, praticamente. E só colaborando um pouco, assim, para a gente ter uma dimensão da diversidade de quem é esse migrante, esse deslocado em geral. Por volta de 2015, eu estava fazendo uma especialização lá na FESP também, e uma Ah, colega minha fazia trabalho voluntário numa ONG que recebia imigrantes aqui no Brasil. E um dia ela chegou para a aula, ela estava completamente assim, atônita, que ela recebeu 2 haitianos que estavam doidos querendo voltar, estavam loucos com o Brasil. Vocês vão lá, vocês falam que isso aqui é um país bom, pelo amor de Deus, veja como eu estou vestido. Então ele tinha uma camisa de grife, um tênis de grife. Vocês pensam que eu sou, lá no Haiti, eu sou o quê? Né? Eu venho para cá, vocês falam que aqui é a melhor condição de vida, olha como é que estão os outros que estão. Nós queremos voltar e nós vamos para a Flórida, eles falavam. Assim, até a própria dimensão que todo mundo que migra
é um infeliz, é um pobre coitado, sabe? É aquela dimensão subhumana do migrante, né? Ou como imigrantes sírios que vieram para cá numa reportagem, tinha lá um neurocirurgião sírio vendendo salgadinho no Bom Retiro, na rua. É como se o Brasil não precisasse desse tipo de especialidade médica. Eu duvido que, por exemplo, não precisa nem falar em Amazônia, mas que em alguma cidade do interior de São Paulo faltem neurocirurgiões. E o cara está aqui com essa especialidade, ele está lá relegado, excluído, né, fazendo uma sobrevivência cotidiana, né? Então, essas diversidades que envolvem os migrantes, como você falou, se a gente categorizar, você acaba, tudo bem, uma questão de organização, mas você acaba escondendo essas diferenças que são fundamentais para a gente entender todo o processo, né, Érica? Sim, sim, com certeza. Você falou exatamente tudo que a gente acaba vendo no dia a dia, conversando com essas pessoas, né? E até mesmo quando a Priscila falou da pandemia, muitos deles, por conta do contexto da pandemia aqui em São Paulo, eles tentaram sair e muitos foram para tentar a viagem para os Estados Unidos, né? Só que a gente às vezes perde o contato com alguns deles, então eu não sei exatamente quem conseguiu chegar até lá, né? Porque também tem aquela violência toda, a gente achando que o Biden ia ser muito diferente do Trump, né? E nada, tudo está igual, né? Ou sei lá, enfim. E aí ver aquelas cenas, né? Dos caras lá da imigração pegando a cavalo, Sim, caçando os haitianos. Então, assim, são situações muito complicadas, né? E mesmo assim, eles tentam ir ou para os Estados Unidos ou para a França, porque eles acham que lá talvez a situação esteja melhor do que aqui, né? Porque é isso, algumas situações eles não conseguem se desenvolver aqui, né? Como profissionais, né? Enfim, a maioria que eu conheço, por exemplo, dos haitianos ou nigerianos, acabam trabalhando como camelôs, né? As pessoas que trabalham na feirinha da madrugada e passam por todas essas situações violentas, né? Que a gente sabe que as pessoas, né, que trabalham como ambulantes passam, né? Assim, de recolherem todos os seus produtos, eles ficam endividados, né? Começam a ficar endividados pelos agiotas, que também algumas vezes não são só brasileiros, mas também imigrantes. Então, vai uma cadeia aí de violações e de dívidas. Então, a pessoa acha que tem que sair daqui para tentar qualquer outra coisa para melhorar essa vida, né? Aproveitando essa abordagem que a gente seguiu, Érica, assim, a migração realmente é um tema que levanta muita polêmica, né? Ainda mais com uma mídia pouco esclarecedora, informativa e pouco esclarecedora, com as redes sociais divulgando as coisas mais horrendas possíveis, né? E até na falta de políticas públicas que deem suporte, né, para essa população. Então, agora, querendo encaminhar mais ou menos para essa parte polêmica, né, e também didática, né? Eu queria que você contasse um pouquinho e comentasse as colocações que são feitas sobre os migrantes, ou, em geral, né? Não vamos nem chamar migrante ou refugiado, mas em geral, serem uma ameaça à soberania de um país. Tá? Então, principalmente quando você usa a palavra invasão. Invasão é uma coisa ameaçadora à soberania. E principalmente na questão do mercado de trabalho. Né? Então, sintetizando tudo isso naquela famosa pergunta, Érica, migrante é ladrão de emprego? Ai, ai, essa é demais, né? Ouço muito isso, ouvi muito, infelizmente, vários níveis sociais aqui da nossa sociedade, você vê esse tipo de colocações, né? Não só na questão do emprego, como também em programas sociais, né? Eu lembro que lá em 2014, quando existia ainda o Bolsa Família, a gente encaminhava esses imigrantes para receberem também esse apoio, né? Muitos falavam, mas aqui vem os imigrantes, aí vem os haitianos, vem todo esse mundo, essa população aí para pegar o Bolsa Família, né, para vir para o SUS, enfim. Então, assim, voltando para a questão do trabalho, né, não só mas queria dar esse parênteses, porque eles têm essa questão dos programas sociais também, né, a população muito
ficar focada nessas questões, primeiro tem que perguntar de que imigrante a gente está falando, né? Porque os discursos são muito diferentes, dependendo de quem está falando. Geralmente, nas sociedades acolhedoras, são sempre esses mesmos discursos. É uma ameaça, né? Ameaçam os nossos empregos, nossa seguridade social, mas, no fundo, assim, várias dessas pessoas imigrantes, como você bem colocou, né, Adriano, mesmo quando tem nível superior, falam várias línguas, eles acabam vindo trabalhar em subempregos, né? São muito difíceis os imigrantes que estão colocados já vão estar, sei lá, em uma grande empresa como executivos, né? Isso é muito difícil. Quando você está se referindo a esses imigrantes mais em relação a refúgio ou a questão mais problemáticas econômicas, né? Então, a gente está falando de imigrantes que vão estar colocados em subempregos. E esses subempregos, às vezes, muitas vezes, nem os próprios brasileiros querem, né? Até preferem ficar um tempo mais assim desempregado, não sei agora na pandemia, mas podem até ficar um tempo mais procurando emprego para não terem que, talvez, por exemplo, ser um auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, atendente de telemarketing, porque são esses os empregos que eu tenho visto das pessoas com quem eu atuo, né? E aí eu vou fazer uma parênteses, porque vocês ainda não sabem, mas estou falando mais de pessoas vindas do Haiti, da Nigéria, Camarões, Congo, República Democrática do Congo. Então, essas pessoas, elas não vejo elas inseridas em grandes empregos, né? Ainda, como eu falei, tendo nível superior ou falarem mais línguas que nós, né? Às vezes eles falam francês, falam inglês, falam as línguas locais, né? Aprendem português, né? Apesar de não ser o grande português, mas a gente também não sabe muitas vezes se comunicar bem em português, né? Sabemos que é difícil. Então, assim, nós estamos falando de pessoas de subemprego. E aí, essa questão de roubar os nossos empregos é um discurso xenofóbico, né? É um discurso xenofóbico que tem cor e tem religião, né? Então, assim, tem cor porque a gente não fala isso quando vem, por exemplo, um imigrante como o meu pai, né? Que veio e já veio colocado pela empresa, ou como ele, tantos outros, né? Que ninguém vai falar para ele, não, você veio e você roubou meu emprego, né? Não existe essa relação. Mas se você vê o haitiano limpando o chão de um banheiro, não, ele veio aqui e está roubando o emprego dos nossos conterrâneos, né? Então, essa relação é muito complicada. Então, a gente tem que ver esse recorte aí racial, com certeza, e a questão da religião também, né? Porque aqui não tanto, né? Não tem, não vejo tanto na questão dos muçulmanos, mas existem, né? Essa homofobia, agora eu não sei, Flávia, me ajuda aí. Uma fobia, né? Com as Islamofobia. pessoas, isso, com essas pessoas que têm religião que não seja aquela, sei lá, católica, protestante, enfim, né? Então, existem recortes aí. Então, quando a gente ouve, está roubando nossos empregos, aí a gente tem que tomar muito cuidado de quem essas pessoas estão se direcionando. Então, para mim, são discursos extremamente complicados, né? E primeiro porque, assim, uma coisa importante de colocar, apesar de, como eu falei, hoje quem migra são pessoas de diferentes idades, de gerações, mas, em geral, são pessoas jovens, migrantes jovens. Geralmente vem o homem, né, da família, depois vem logo em seguida a família dele, né? Então, essas pessoas, quando chegam nos países de acolhida, elas contribuem muito mais para a Seguridade Social do que elas recebem alguma coisa daquele país, né? Então, assim, claro, quando estão com carteira, assinada, enfim, mas são pessoas que contribuem muito mais para a Seguridade Social, com certeza, do que pessoas que estão, sei lá, tendo alguma recebendo alguma coisa, né, do Estado. Então, eu acho que tem que se colocar essas questões. Quando a gente ouvir frases como essas, né, pensar muito bem, né, o que está acontecendo aí, para quem está sendo direcionado, e tentar observar que muitas vezes esses imigrantes aí estão muito mais numa posição positiva para a sociedade, contribuindo para a sociedade,
do que retirando alguma coisa, né? Então, eu acho que, assim, a gente está vivendo, né, momentos muito complexos, né? Assim, os movimentos neonazistas estão aflorando, né? Desde os anos 2000, não só na Alemanha, né? Na Inglaterra tem grupos extremistas, na França, Bloc Identitaire, alguma coisa assim. Então, assim, e aqui no Brasil também, né? Então, assim, a gente tem que observar muito, porque esses são discursos de pessoas que. Esses discursos são direcionados para esses imigrantes, e não, por exemplo, para os ucranianos, né? Como que a gente está vendo. Os ucranianos, sim, eles estão recebendo, são como nós, né? Eles colocam, né, na questão dos europeus, estão colocando eles como iguais, né? São pessoas educadas, são pessoas estudiosas, né? Enfim, são brancas. Então a gente tem que ver, né? Por exemplo, uma coisa que eu lembrei que agora né, na França tem um candidato aí presidenciável, um tal de Eric, eu até anotei o nome dele, Eric Zemmour, não sei se eu falei direito, não sei se vocês conhecem. Ele é da extrema direita da França, ele é filho de argelinos, e ele é totalmente um discurso anti-imigração, totalmente anti-imigrantes, enfim. Então, tem essas contradições também, né? Essas contradições que muito loucas, né? De imigrantes que já estão há um tempo na sociedade, mas vêm os outros, né? Que vêm chegando como uma ameaça também. Isso eu também senti um pouco um tempo que eu morei na Inglaterra, para ir, fiz uma, como é que fala? Um curso, né? Um curso lá para poder ir para conhecer um pouco da realidade de Moçambique. Eu tinha que passar por lá, numa organização. E eu lembro que eu trabalhava com muitos imigrantes, né? E falava também com muitos imigrantes. A Inglaterra é um país que tem bastante imigrantes europeus também, né? Indianos, europeus. E eu lembro que os próprios poloneses, por exemplo, que moravam muito tempo lá, eles criticavam demais as pessoas que vinham da África, não se colocavam como iguais, né? Eles eram imigrantes iguais, mas ele falava, não, mas a gente é daqui, a gente faz isso. Também com essa relação, Adriano, da questão do emprego. E engraçado porque nem só os nacionais têm esse discurso. Os próprios imigrantes que já estão ocupando algum cargo, alguma posição social na sociedade de acolhida, eles acabam reproduzindo esses mesmos tipos de discurso. É muito louco isso, né? Chama muita atenção, porque são pessoas que por muito tempo passaram por essas situações e aí agora, em vez de abraçarem os outros, né, para não passarem por isso, elas acabam reproduzindo esses discursos, né? E não se veem como iguais, né? Eles não se identificam como imigrantes como iguais, né? Então, é algo que choca também. Bom, Érica, tudo que você trouxe aqui, essas discussões, a gente vê que a questão da migração internacional, é muito complexa, né? Então, só dessas questões que você enumerou aqui, a gente já teve discussões sobre a violência física, a violência psicológica, a violência social que as pessoas estão colocadas, a própria falta de políticas públicas também a gente está vendo aqui, não só no Brasil, mas em outros países, a gente sempre vê essas questões. A precarização do trabalho, então, como essa precarização do trabalho ou a inserção desses imigrantes na chamada economia étnica vai muito contra esse discurso de que os migrantes são ladrões de emprego, que é o que você acabou de falar. Muitas vezes essas pessoas vão se colocar em posições de trabalho que os próprios nacionais não gostariam de estar, né? Outra coisa que eu pensei muito enquanto você falava é essa ideia de um migrante idealizado, né? E eu lembro que você discutiu essa questão na tua dissertação sobre parece que as pessoas já têm um modelo de imigrante na cabeça, né? Então, ou é uma pessoa muito pobre que veio de um país africano, por mais que não seja Haiti, não seja na África, isso fica bem evidente, mas não é para todo mundo. Ou é uma pessoa muito pobre e vão ter um corte racial, vão pensar que é uma pessoa negra, que veio de um país africano, de terceiro mundo, toda aquela mentalidade que vai vir preconceituosa junto. Ou é essa visão assim
as pessoas falam de um especialista, de alguém que veio de um outro país, geralmente no norte, então você tem alemães, americanos, outras pessoas que vêm aqui para ocupar posições altas, como você já falou também. Então é muito, muito estranho a gente ver como essa idealização do migrante ainda é uma coisa muito presente na mente das pessoas e como essa idealização é facilmente manipulável para esse tipo de discurso de ódio e de xenofobia, que é falar, olha, eles estão aqui para roubar os nossos empregos, olha, eles são perigosos. E eu lembrei também da experiência que eu tive dando aula de português, que eu também trabalhei numa ONG, e os haitianos vinham para mim assim com muita dificuldade para falar sobre esse tema. Eu falo, mas gente, por que eles me veem como diferente? A gente tem a mesma cor da pele. Eu achei que aquilo ia ser recebido de uma forma diferente. Eu achei que eles também idealizaram um Brasil que muitas vezes não existia, sabe? Então, todas essas discussões que a gente estava trazendo aqui, a partir da sua fala, olha a quantidade de camadas que tem nesse assunto, né? E a gente sabe que você explora muito bem diversas dessas camadas, principalmente problematizando essa ideia do refúgio, do migrante e tudo mais. Então, eu queria deixar esse comentário, assim, como é uma discussão muito complexa e que a gente vai sempre ter que ter uma visão crítica sobre o que a gente está falando, né? Sobre o discurso que a gente vai adotar, desse padrão moral diferente também, por exemplo, com os imigrantes europeus que a gente está vendo, que está acontecendo na Europa, a migração para a Polônia, por exemplo, da Ucrânia para a Polônia, que foi completamente diferente da aceitação, na verdade, a não aceitação de sírios, né? Então, é muito interessante observar esse padrão duplo, né? De reconhecimento ou não de direitos, de reconhecimento ou não dessa pessoa, dessas pessoas que inevitavelmente vão acabar migrando, né? Por razões diversas. Essa questão que a Flávia comentou agora, né, das diversas camadas, também são fundamentais para você. Eu acho que a questão ainda mais central é a questão da identidade, né, Érica? Porque, assim, você falou desse caso do argelino, né? Como é que um descendente da Argelina da extrema-direita na França, tá? Até a direita da Le Pen, que é a coisa mais radical que existia na França. Agora, como é que um descendente, né, de imigrante faz isso? E hoje eu me lembrei, por exemplo, lá na página do Geomundi, né, que eu tenho no Instagram, eu fiz uma postagem e falava dos vínculos do Zelensky, do governo Zelensky, com os grupos neonazistas, e uma pessoa respondeu assim, mas como? O Zelensky é judeu, como é que ele pode estar vinculado ao neonazismo? Eu falei, você precisa aprofundar mais as questões. Não é porque uma pessoa é de origem judaica que ela não é nazista. É chocante? É chocante, sim, mas é o que você vai encontrar. Mesma coisa, né? Esse é o caso que você falou desse imigrante, mas no Reino Unido também, muita gente favorável ao Brexit, eu não lembro o nome agora, era uma presidente de sindicato, ela era de origem paquistanesa. Ela era a favor do Brexit para preservar os empregos no Reino Unido, né? E, ao mesmo tempo, sofreu um atentado da extrema-direita, né? Quer dizer, o mundo, aí eu tenho que voltar na frase do Milton Santos, é um mundo complexo, confuso, confusamente percebido. Se a gente não for crítico, se a gente não for além da superfície, né, Érica, não adianta falar mais nada. Não adianta falar mais nada, porque você vai ser superficial ou vai fazer que nem meu bisavô, que veio para o Brasil para trabalhar, né, na construção da estação da luz, né, de energia. Ele falava, eu não sou migrante, eu sou contratado. Quer dizer, entre os próprios italianos, eu não sei, você acha que eu vim aqui procurar emprego? Não, foram me buscar lá para trabalhar aqui. Então, é social, é racial, tá? Eu acho que o que é menos é nacional. Não sei se eu estou errado nessa minha interpretação. Então, muito interessante essas questões, porque essa é a questão central, assim, para a gente entender que, claro, né, assim, falando sociologicamente, antropologicamente, enfim, em teorias é importante, a gente tem que generalizar, né? Tem que falar de imigrantes, tem que falar de refugiados, tem que falar de haitianos, nigerianos, congoleses, ucranianos, venezuelanos, mas existem essas camadas todas, né? E aí a questão da identidade perpassa muito, que é uma coisa muito pessoal, que aí tem muito a ver com a questão de histórias de vida, né? E como que isso vai reverberar
dentro da sociedade que acolhe, né? Dentro daquela, né? Naquela história de vida, né? Naquela família e naquela sociedade, porque questões como essas que a gente colocou, né? Ou do cara da extrema direita, da filho de argelinos na França, ou como você falou, da paquistanesa na Inglaterra, e tem tantos outros, né? Tantos outros que a gente poderia lembrar. São casos que a gente se assusta por conta de que a gente acha que é contraditório, mas a gente tem que pensar que as pessoas são contraditórias, né? E no caso da imigração não ia ser muito diferente. E tem essa questão de, e que volto a repetir, quando as pessoas conseguem, às vezes, uma ascensão, se conseguem ter algum posto social que os diferencia dos outros que estão chegando, ela tende a se diferenciar mesmo, né? E às vezes, muitas vezes de uma forma muito ruim, né? Uma forma muito que inclusive reproduz todos esses discursos xenofóbicos, racistas, enfim, complicados, né? Porque essa pessoa mesmo não se vê, né, naquilo. Não, e nem estou falando do imigrante branco, falando do imigrante indígena ou negro, mas eu estou falando, às vezes, do próprio negro com o negro, né, do indígena com o negro. Então, assim, existem essas relações que são complexas. Eu acho que o interessante aí nos trabalhos sociológicos e antropológicos também é se aprofundar um pouco nessas discussões, porque às vezes é nessas discussões, nessas análises de discurso, nessas histórias de vida, que a gente consegue perceber, às vezes, uma questão mais ampla, né? E aí eu acho que é válido isso, porque a, hoje mesmo, né, essa questão da guerra, por exemplo, da Ucrânia, né, da Rússia com a Ucrânia, dividiu muita gente. Tem muita gente meio maluquinha aí. Por quê? Porque às vezes está defendendo o Putin, mas aí você vai ver quem está defendendo o Putin é um cara do PCO, mas ao mesmo tempo é o cara lá do igual ao Bolsonaro, né? Então, assim, são extremos muito diferentes, mas ao mesmo tempo estão ali coladinhos, né? Dependendo do discurso. E aí, quando você vai falar dos ucranianos, também tem esse discurso, né? Mas a gente tá falando dos ucranianos, mas são todos neonazistas, mas para lá, né? Isso é motivo de trucidar todo mundo ali, sendo que a Europa é um antro dos neonazistas, né? Então, assim, é complicado, né? Todas essas questões, né? Dizer que entendo, eu sei que tem muitos neonazistas ali na Ucrânia, mas na própria Rússia também tem, né? Na própria Rússia também E tem bastante. tem bastante, né, Priscila? Tem bastante. E tem uma forma de ver o imigrante também muito ruim, que eu saiba, né? Dos poucos amigos que eu conheço que já foram para a Rússia, veem as pessoas de uma forma muito negativa, né? O que vem de fora. Então, tem essa questão. E eu acho que nas migrações, voltando para a questão das identidades, também tem essa colocação, né? Por exemplo, por que que os poloneses ou os húngaros, enfim, todo mundo está abrindo as portas para os ucranianos, né? E como a Flávia falou, os sírios foram rechaçados, muitas pessoas africanas, enfim, porque existe uma questão ali, se a gente for ver, de identidade, né? O cara é europeu como eu, né? Nós somos do leste europeu, passamos por mesmas questões históricas, enfim, existe uma questão de identidade ali também, em que vê o ucraniano como uma pessoa que, sim, eu quero acolher porque eu sei que é o meu país vizinho, sei que da história que passou, e às vezes não se identifica com aquele outro, que não é, de maneira nenhuma, motivo para não acolhê-lo, né? Mas eu só estou falando dessas questões que geram essas alianças, digamos assim, né? De acolhimento ou não, né, a essas pessoas. E a gente sabe que, no final das contas, quem perde ali são as pessoas que vêm do sul, do global, né? As pessoas negras, né? A questão que a gente ainda não falou, mas de gênero também, então as mulheres também ficam sempre numa cadeia aí de imigração muito complicada, né? Em relação de direitos humanos, enfim, tudo
muito complexo ali, né, nessa reconfiguração. Sim, eu tenho até um caos aqui para contar, né? Eu não vou falar que é amigo, porque não é mais, a gente teve uma amizade virtual. Fico até feliz, inclusive, que não seja mais que tem militado, porque é o tipo de lixo de gente que eu quero bem distante de mim. Mas tinha um conhecido que a gente fez amizade da época ainda do Farm Spring, que ele era, escuta essa, Érica, nascido no Brasil, mestiço de descendentes de japoneses com brasileiros. Então, e foi para o Japão. E estava no Japão morando lá na época há 12 anos. E quando começou o que a galera começou a chamar, né, de crise migratória lá na Europa, porque a gente sabe, obviamente, que só é crise porque era um monte de muçulmano, né, que estava indo para lá e não eram europeus, ele foi um dos primeiros a se posicionar contra. E eu falei, mas cara, você é um imigrante aí no Japão, como que você tem esse discurso contra? Mas sabe o que que ele apelou? Aí a questão da identidade que você falou. Não, de fato, mas eu sou japonês, então eu tenho uma parte japonesa. E eu também posso ir para a Europa, porque eu tenho descendentes de europeus. Sabe umas coisas assim que se apegam no passado, que não pertence mais à realidade dele, e o presente dele, da vivência de imigrante, ele descarta em prol de um discurso que não o favorece. Porque ele seria um dos primeiros a ir para o paredão se tivesse. Ainda mais com essa mistura louca que ele era. Com certeza. Nossa, você tocou num assunto muito interessante, porque a nossa orientadora, né, Flávia, a Adriana, a professora Adriana, ela trabalha muito com a questão migratória no Japão. E ela sempre nos alerta de que no Japão é um caso à parte, né? E eu estava vendo que, por exemplo, até pessoas que são filhos de japoneses com brasileiros, japoneses com bolivianos, japoneses com paquistaneses, enfim, essa mistura de um pai, pelo menos, japonês, mas o outro não, esses filhos de meio japoneses, eles são super discriminados. Eles não são considerados japoneses na sociedade japonesa. Eles são considerados half. Tem um termo em japonês que eu não sei agora, mas é o half, que é o metade, né? Que seria de inglês. Então, ele é considerado cidadão de segunda classe. Não é visto pelos japoneses como japonês mesmo. Por isso que muitos dos nossos, assim, eu digo amigos porque eu tenho muitos amigos descendentes de japoneses que quando foram para o Japão se decepcionaram muito grande, assim, porque acharam tudo muito lindo, muito bonito, a sociedade funciona, mas eles mesmos sofreram muito preconceito, eles também passaram pelos subempregos, né? Não foram lá para serem executivos nem nada, e tem essa relação que, pelo menos aqui, por enquanto, a gente não vê isso, de se você é filho de um brasileiro com, sei lá, um boliviano, você, se está aqui, você é considerado brasileiro, depende muito da sua situação também, de sua história de vida, de sua própria construção de identidade, mas lá no Japão você é considerado, é meio que um selinho ali, você é taxado como um não japonês, não é puro, né? Tem aquela questão da pureza, né? Então, são situações bem dramáticas, né? E aí, quando a gente ouve um discurso como esse, né, Priscila, a gente fica chocado mesmo, porque são pessoas que estão vivenciando a própria imigração e acham que quando chegam na Europa não vão ser diferentes. Só que, pelo contrário, né? Como você falou, vai ser o primeiro a ser massacrado ali, né? Porque a gente aqui, talvez no Brasil, se considera branco, mas chega num lugar e não é branco, né? A gente não é branco, a gente é latino, né? A gente é, sei lá, qualquer coisa, mestiço. Então, somos também colocados numa outra classificação. E isso eu vejo também, né, quando eu faço minha pesquisa aqui com os imigrantes negros, né, que também muitos deles vão se reconhecer como negros aqui, vão vivenciar o racismo, a xenofobia aqui, né, ou na própria experiência migratória, eu digo aqui no Brasil, mas às vezes eles vão para o Chile, vão para a Argentina, vão passar as mesmas situações, né? E, e eles também não se identificavam como negros, né? Por uma questão social também. Então, são situações que só a gente vai descobrindo com a própria migração, né?
Diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? Infelizmente, infelizmente. Ô, Érica, eu sou super fã, assim, de trabalho de coletivo, porque eu acho um trabalho de base fundamental, fundamental mesmo, porque cobre ali as brechas do Estado e também faz a gente cumprir o nosso papel social frente à sociedade. E quando a Flávia falou que você desenvolvia ali um trabalho, né, no coletivo Conviva Diferente, eu fiquei mais empolgada ainda. Aqui a gente já entrevistou no Trajetórias a Ana Cláudia dos Santos, ela largou a vida dela lá no mundo corporativo e foi trabalhar com a galera da periferia fazendo trabalho de base. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como que é o trabalho desenvolvido lá no coletivo Conviva Diferente para a gente. Ah, legal. O coletivo, para mim, é uma grande paixão, né? Enfim, o coletivo nasceu em 2014, né? Eu estava fazendo um curso aí no Senac sobre projetos sociais, e aí tinha essa intenção de depois, ao longo do curso, fazer um projeto mesmo social que tivesse vida, né? E aí, dentro desse curso, eu e mais algumas pessoas nos identificamos com essa questão da migração. Porque naquele tempo, né, 2014, a gente já estava vendo uma grande quantidade de pessoas na mídia, né, como o Adriano também falou, né, tinha aquela questão de, nossa, a onda haitiana, a onda síria, não, a onda síria não falava, mas tinha muitos sírios, tinha vindo os haitianos, enfim, e aí todo mundo falava sobre isso, né, nossa, estão vindo aí essas pessoas. E aí eu senti uma forte vontade de conhecer essas pessoas e fazer alguma coisa. Então a gente juntou um grupo a partir desse curso do Senac e fomos ver a realidade. Então era um cientista, como a Flávia falou, né, um curso que desde o começo era multidisciplinar. Então tinha eu e mais outras pessoas das ciências sociais, mas também da assistência social num primeiro momento, é, da língua, linguística, de letras, também, que mais, tem muitas também, da geografia já passaram, da antropologia, da artes, fotografia, enfim, era um grupo grande, né? E que vai se diversificando ao longo dos anos. E aí a gente começou a atuar por meio de um dos nossos colegas que é assistente social. Ele falava, olha, eu trabalho aqui no Centro Pop Barra Funda, que é um centro aí que atende população de rua, né? E aí ele tinha comentado com a gente do grupo que tinha um grupo grande de imigrantes que estavam indo lá no Centro Pop Barra Funda para pedir informações de emprego e moradia. E ele estava achando estranho porque a maioria deles sempre falavam o mesmo endereço lá. Ah, eles sempre me passam o mesmo endereço. Eu falo, nossa, como é possível? Tem tanta gente morando no mesmo endereço. Aí um dia ele falou, eu vou lá ver de que se trata, né? E ele chamou o coletivo, né, o grupo, para ver o que ia ser. E aí a gente foi ver que era uma igreja evangélica nigeriana ali no centro de São Paulo, ali na Rio Branco. E essas pessoas, elas estavam alojadas nessa igreja improvisadamente, né? Porque não estavam em nenhuma instituição de acolhida, nem nada, então eles dormiam lá. E aí a gente começou a conhecer essa instituição, conversar com esse pastor, que era o responsável por lá, e pelas pessoas que estavam morando ali. E a gente começou a criar, então, esse grupo focado mais no curso de português. A gente começou dando aula na igreja mesmo, porque não tinha espaço, né? Como a gente é um grupo muito independente, também não tem formalidade, né? Um grupo que não tem CNPJ ainda. Então a gente começou a construir o projeto lá, né? Começamos ali e tinha toda a outra parte assistencial, que eram as pessoas do serviço social que faziam. Então a gente encaminhava pessoas para o Bolsa Família, como eu falei, Cade Único, na época que ainda tinha, né, Bolsa Família e tudo mais, né? Tentava direcionar essas pessoas para alguns serviços, né, de atendimento. E concomitantemente fazemos as aulas de português. E aí a gente nasceu aí, nesse contexto, né? Conhecendo essas pessoas de uma situação de muita vulnerabilidade. Então, começou nesse contexto. E aí a gente foi conhecendo, ao longo do tempo, né, o grupo, né, a gente foi conhecendo as outras pessoas que atuam com a população migrante aqui em São Paulo. Fomos conhecer outros coletivos, outras organizações, conhecemos o pessoal da Missão Paz, que é referência aqui em São Paulo,
o Sijopuedo, que é um grupo que é organizado, né, por pessoas migrantes, né, basicamente da América Latina, né, bolivianos, peruanos, enfim, é um trabalho muito interessante. Então a gente foi se aproximando dessas pessoas para ver o que estava faltando, porque a gente via que tinha muita gente e muita gente sem emprego, sem moradia, e a gente foi construindo isso. Aí aos poucos a gente conheceu o SIC Migrante, que é um centro de integração de cidadania do imigrante, que foi construído na Barra Funda logo em seguida, no ano de 2015, e fomos vendo esses locais públicos, né, que estavam começando a se desenvolver, né, por conta dessa onda migratória, né, a partir de 2010, com a vinda dos haitianos e sírios, principalmente, né. E aí a gente foi conhecendo o CRAI, que é um centro de referência do imigrante também, pela prefeitura, eles têm uma parceria com o pessoal do Cefras, que também envolve a questão de acolhimento, enfim. Então a gente foi se conhecendo essa realidade, aí saímos um pouco dessa realidade da igreja, fomos trabalhar como voluntários um pouco nessas instituições que estavam sendo construídas e precisavam de pessoas voluntárias para trabalhar. Então, em feirões de emprego e outras coisas, e sempre com curso de português. Mas, ao mesmo tempo, a gente via que muitas pessoas que conseguiam sair dessa vulnerabilidade de moradia e conseguiam algum tipo de trabalho, elas acabavam indo mais para as periferias da cidade, né? Então, elas saíam do centro de São Paulo, onde elas estavam morando, ou improvisadamente nas igrejas, ou em alguma instituição de acolhimento, e aí iam tentar morar nas periferias da cidade. E um dos lugares que mais os meus alunos falavam muito era de Guaianazes. Então, a partir de 2016, a gente tentou sair um pouco desse centro da cidade, que tem muita concentração de organizações, coletivos, pessoas que trabalham com essa população migrante, que estão concentradas muito nessa região, sabe, de República, Sé, Bela Vista, por ali tem uma concentração nessa parte central da cidade dessas organizações, e a gente foi, então, tentar um projeto novo em Guaianazes. Então, a gente se aproximou do Seu Jambeiro, que é um local público, né, da prefeitura, e começamos a atuar lá com o curso de português. E aí a gente viu que havia uma demanda muito grande, muito, muito grande. Aí sim, não paravam de vir alunos. E a gente viu que Guaianazes, por exemplo, é um bairro, né, um distrito, que está, assim, cheio de pessoas de diversas nacionalidades, né? São muitas as pessoas de diversas nacionalidades que acabam indo para esses extremos, né, da cidade. E aí a gente começou a atuar e ficamos até lá. Aí, por conta da pandemia, a gente teve que finalizar, paralisar um pouco a nossa atuação, e agora a gente está tentando retomar, se der tudo certo, em abril, aí começar com algumas oficinas de fotografia com língua portuguesa. Então, basicamente, foi essa a história do coletivo. Bacana. Nossa, eu sou muito fã de trabalho de base, sou muito fã mesmo e eu acho essencial, assim, por mais pessoas que façam trabalhos como esse, sabe? Porque a gente precisa evoluir mesmo enquanto sociedade, não ficar, o Estado tem o seu papel, mas nós também temos o nosso papel na sociedade e às vezes a gente se esquece disso. Vocês estão de parabéns. A gente não pode ficar esperando também, né, que o Estado, que a cidade façam algumas coisas que é um trabalho... Eu trabalhei também, né, numa ONG, então a gente falava que era um trabalho pequenininho de formiguinha e que a gente tinha que se envolver, né? Eu sou tão fã do trabalho da Érica que eu tenho, do coletivo. É uma camiseta do coletivo. Ai, que linda! É muito interessante, assim, e eu acho que eu vi a Érica, por isso que eu fico até mais quieta, assim, ouvindo ela falar, me vem tantas questões na cabeça, que eu fico tipo, nossa, peraí, eu preciso ouvir mais. E eu conheço ela desde 2019, a gente já troca ideia há muito tempo, a gente vai para uma exposição de língua portuguesa que a gente foi,
sobre refúgio, língua portuguesa, e a gente fica horas conversando, é uma coisa muito engraçada. Mas, Érica, eu vou puxar um pouco mais de essa questão que você trabalhou na sua especialização e você também trabalhou na sua dissertação. Eu acho que trabalhou pontos muito importantes, né, sobre essa perspectiva crítica do estudo das migrações internacionais, porque você trouxe justamente a noção de alteridade. A gente falou muito sobre identidade, mas você trouxe forte também a questão da alteridade, então como você se constrói com relação ao outro, né? E a questão do fluxo migratório sul-sul, que era uma questão que eu não via, pelo menos eu vim da área de relações internacionais, eu não via isso tão evidente em outros trabalhos. E eu queria que você falasse, então, um pouco mais sobre essas suas contribuições da pesquisa, né? Com esses conceitos, ou o que você encontrou, principalmente essa questão que você acabou de trazer da descentralização desses fluxos migratórios, né? Então, você chegou em Guaianésia, o que vocês encontraram como coletivo, o que você encontrou na tua pesquisa com aquelas pessoas, com aqueles sujeitos. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, aí vou puxando aí conforme a história do coletivo em Guaianazes, porque aí a minha pesquisa se centrou ali mais em Guaianazes, né? Então, foi uma pesquisa de ter esse recorte territorial, né, na cidade, e por conta disso, de uma experiência que eu fui vendo, observando desde 2014, né? Esse fluxo dessas pessoas que acabam se concentrando na cidade. Quem chega, né? O migrante que chega em São Paulo, não sei se vocês se lembram, lá em 2014, quando tinha o pessoal lá o prefeito, o governador do Acre, mandava um monte de ônibus com haitianos para cá, e a prefeitura aqui em São Paulo não sabia o que fazer, porque eram, assim, vários ônibus diariamente com vários haitianos, e onde a gente vai por essas pessoas, né? Então, eu estava um pouco nesse contexto, o coletivo estava nascendo nesse contexto aí complicado assim, né, de políticas públicas mesmo, né? Então, eu fui observando que essas pessoas, quando saíam desses abrigos ou acolhidas, né, transitórias ali, né, que não podiam ficar mais de 3 meses em lugar de acolhida, eles vão migrando novamente pela cidade, mas mais para os extremos da cidade. Então, lá em Guaianazes, eu vi um mundo, como eu comentei agora há pouco, de diversidade total de imigrantes, né? Então, assim, várias pessoas que nem imaginavam. Então, Camarões, pessoas do Camarões, do Congo, Angola. Aí tem os próprios japoneses que estão em Guaianazes há muito tempo, os bolivianos, né? Os peruanos, aí tem os haitianos, enfim. Então, eu foquei muito na realidade das pessoas que frequentavam o curso de português, né? Que na maioria são pessoas negras, né? Ou advindas de algum país africano ou haitianas. E aí a questão que eu trabalho na minha dissertação é a questão da alteridade, justamente porque muitos deles ou eles são encaixotados, classificados, digamos assim, ou como os haitianos, né? Então, quando a gente observa essas pessoas na rua, falam, é aquele haitiano, nem sabe de onde é, mas só porque ele é negro é um imigrante haitiano. Ou é um africano, né? Entra naquela categoria genérica que é o africano e, de repente, você está falando com um haitiano, né? Então, eu fui trabalhando um pouco sobre essas discussões, a questão da própria negritude, né? Como que eles se veem como negros ou como que eles vão trabalhando símbolos identitários afros que às vezes não necessariamente coincidem com o que a gente entende por afro, né? Então, eu lembro que muitas pessoas que vinham conversar com a gente do coletivo, falando, que legal, vocês trabalham com os haitianos, vocês trabalham com os africanos, eu queria convidar eles lá para uma roda de jongo, é para a roda de capoeira, não, a gente quer fazer não sei o quê. E a gente percebia que muitas dessas atividades não tinham relação com eles, né? Eles não se identificavam com aquilo que a gente acredita que eles teriam alguma identificação imediata. Então, isso também me chamou muita atenção, né? De como que a gente constrói também um ideário, como a Flávia já havia comentado, né? Um ideário de que, não só do imigrante ideal, né? Aquele branco
e tudo mais, mas quando é um imigrante que seja negro, que ele esteja necessariamente representado em categorias que a gente entende, né, de afro. E quando eu fui trabalhar com essas populações, o que eu mais vejo é que eles são pessoas, por exemplo, que têm muito religiosas. Todos eles têm uma religião, todos eles têm uma. Eles não, nenhum falou para mim, ah, eu não acredito em Deus, eu não tenho religião, enfim. E a maioria deles estão relacionados a igrejas evangélicas, de diversas denominações. Então, essas pessoas muito ligadas à religião, e a religião está presente em várias formas na vida dessa pessoa, elas não se enxergam numa roda de jongo, não necessariamente, né, digamos assim, não se veem naquilo que estaria representado talvez por um afro-brasileiro. Então, não se vê numa roda de jongo, numa roda de, de capoeira, não se vê no candomblé ou na umbanda, né? E, às vezes até uma ofensa para essas pessoas, porque elas não acreditam nisso, né? Não acreditam. Uma história que eu conto, né? Inclusive está relatada na minha dissertação, quando eu fiz um exemplo, um exercício com meus alunos no meio da pandemia, eu mandei para eles o clipezinho da música Reza, da Maria Rita, não sei se vocês conhecem, uma música que faz referência ao Iemanjá, e é uma música fácil, tem uma letra fácil, e como tem o clipezinho dela, é todo de animação, são pessoas negras, a maioria das personagens, animações, e tem a letra da música no fundo, era uma forma de eles aprenderem português, e a questão era, o exercício da semana era para eles verem esse clipezinho, né, da música, e comentarem um pouco o que eles entenderam, escreverem para mim um ou dois parágrafos para ver o que eles entenderam daquela música. E eu não tive resposta nenhuma, praticamente assim, a maioria dos alunos não quiseram participar dessa atividade, e os poucos que me responderam falaram que eles não se sentiam representados com o Iemanjá. Então, eu senti ali uma questão muito forte, assim, de que não venha com essa porque não me representa, né? Então, uma questão, assim, que até senti uma certa ofensa para determinadas pessoas. Então, eu acho que o que eu discuto aí são essas pequenas alteridades, né? Não só de identidades, mas de alteridades que, o tempo todo, também, eles tentam se diferenciar, né? Não somos todos iguais, não só porque a gente veio da África somos iguais, né? Eu sou do Camarões, ele veio da Nigéria, nós falamos línguas diferentes, algumas a gente pode até falar igual, mas somos pessoas distintas, né? Como a gente vê, claro, aqui no Brasil. O próprio Brasil é tão grande, né? A gente não se reconhece, às vezes, muito com a pessoa que vem do Sul, do Norte. Então, eu acho que o meu trabalho tentou um pouco trazer essas relações de mais, assim, mais particulares mesmo, né? Que às vezes a gente vê as dissertações mais envolvidas com as questões de trabalho, de saúde, que são muito importantes, né? Mas a minha questão era mais como que eles se veem num contexto de migração, como que eles se enxergam e como eles se relacionam no contexto migratório, mesmo sendo negros, mesmo estando na periferia, né? Em que momento existem laços de solidariedade, em que momentos eles se afastam porque eles são totalmente diferentes, né? E a questão do fluxo sul-sul, né, que também a Flávia comentou, é isso, né, assim, fazer esse recorte que hoje a gente vê que se por um bom tempo, né, as pessoas migravam para o norte global, né, o norte aí, digamos, Estados Unidos e Europa, hoje as migrações e as mobilidades humanas elas estão muito mais complexas também, mais uma camada aí para a gente pensar. Então, às vezes, o Brasil nem é o país que seria a grande referência para a pessoa, mas ela acaba vindo aqui no Brasil por uma questão de rota, sabe? Vou passar aqui no Brasil, mas eu vou ficar um tempo até poder ir para a França, ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim, ou às vezes acabam ficando aqui mesmo, né? Mas a questão é que países como o Brasil, que entrou nessa rota aí, mas não só, então Argentina, Chile, a própria Colômbia, né, que também teve tantos refugiados no primeiro momento, agora também foi um dos países que mais acolheu venezuelanos, todos esses países estão entrando numa rota.
se a gente pensar também que a maioria dos refugiados, pessoas que saem, né, por motivos de grandes violações de direitos humanos dos seus países, a maioria dessas pessoas acabam sendo refugiadas pelos países vizinhos, e os países vizinhos acabam sendo o próprio sul global, seja aqui na América Latina, seja na África, na Ásia, e na verdade essas migrações hoje são mais complexas, né? Não é só o horizonte de ir para o norte, ainda que seja, ainda que tenha esse horizonte do imigrante ir para o norte, mas as migrações elas estão intermediadas por outras questões. Então, as rotas migratórias elas estão sendo muito diversas. E o Brasil entrou nessa rota, né? Querendo que não, por vários motivos, né? Se a gente voltar um pouquinho aí na questão das Brasil há pouco tempo atrás sediou a Copa do Mundo, as Olimpíadas, então era um momento que várias pessoas poderiam vir aqui trabalhar, né, como vários haitianos e outras pessoas de outras nacionalidades vieram para construir os estádios, né, e muitas delas tiveram problemas trabalhistas, né, muitas até morreram, né, nas construções desses estádios. Enfim, só para retomar, então, assim, essas rotas acabam sendo diferenciadas. Então, essa ideia de sul-sul porque pessoas, cada vez, o que era antigamente terceiro mundo, né, colocado como terceiro mundo, ou países subdesenvolvidos, hoje diríamos que somos do sul global, né, e o Brasil, a América Latina, a África, de modo geral, somos do sul global. Então, a gente está vendo cada vez mais pessoas do sul global tendo essas mobilidades, mais do que necessariamente do sul ao norte, né? Principalmente porque teve essas questões fortes de geopolíticas, né? De endurecimento da questão migratória no norte global, né? Estados Unidos, Europa. Então, muitas dessas pessoas tiveram que optar por outros caminhos, né? E o Brasil não é, como diz uma pesquisadora aqui brasileira, né, a Beininger, talvez não é o mais desejável, mas é o possível, por enquanto, né? O país não mais desejável, mas é o possível, por enquanto, da imigração, né? Então, as pessoas tentam migrar, ficam por aqui, né? E como vocês também já colocaram, né? Às vezes a pessoa não se sente acolhida, né? Com razão, por diversos motivos aqui, então elas tentam ir para outros lugares. Então, eles também o Brasil fica nessa questão. É o lugar de acolhimento, mas também é o trajeto, né? Então, muitas delas acabam indo para o Chile, para a Argentina, tentam essa travessia para os Estados Unidos, para a França, às vezes não dá certo, voltam para o Brasil, porque talvez aqui no Brasil eles tenham ainda um recurso de ser refugiado ou de ser um imigrante com visto humanitário, então eles vão tentando essas estratégias aí para poderem se assentar em algum lugar até chegar ao desejável que eles gostariam, né? Então, vamos lá, Érica. A gente também gostaria de saber de você, como pesquisadora, como integrante desse coletivo que você descreveu, quais foram os principais desafios que a pandemia da Covid-19 trouxe para o trabalho de auxílio, né, de integração e de ensino à língua aos refugiados. Você podia descrever um pouco, né, desse contexto mais recente, né, dessa problemática maior? Ah, interessante essa pergunta, porque realmente bagunçou tudo, né? Se já não tínhamos muitas coisas para oferecer enquanto sociedade, a pandemia aí causou aí agravou, né? Agravou aí, acentuou mais os problemas sociais, as xenofobias, enfim. Nós somos, como eu falei, um grupo independente, né? Então a gente não tem muitos recursos nossos. Então, o que a gente viu? No começo o que vinha dos nossos alunos nem era agora a questão do português, era assim, professora, estamos sem emprego, não consigo trabalhar, não, o que eu vou fazer? A maioria dessas pessoas são profissionais que trabalham como ambulantes, então elas se viram num contexto muito complicado, extremamente complicado, de fome, né, de fome, de extrema vulnerabilidade, de não ter recursos, né, porque são pessoas que precisam sair para trabalhar todos os dias para ganhar o seu ganha-pão, e se viram imobilizadas, né?
Então, essa era uma grande preocupação, né, de como que a gente vai fazer. Então, boa parte do nosso o coletivo se reformulou. Então, falou assim: ó, português fica para outra história, para um outro momento, porque não faz sentido a gente falar de alguma coisa, porque essas pessoas não têm, por exemplo, a possibilidade, como a gente está aqui hoje, de falar virtualmente, de eu dar uma aula, por exemplo, virtual, porque eles não têm acesso à internet, é limitado, o pouco que eles têm, eles tentam falar com os seus familiares. Então, assim, muito difícil, não daria para dar um curso virtual, e eles não era essa preocupação no momento. A preocupação era: eu tenho medo de ser despejado, eu tenho medo de não conseguir mais trabalhar, né? Fome, tudo. Então, voltamos o nosso direcionamento para uma ação que nem é tanto a nossa questão inicial, porque era até uma questão inicial quando a gente tinha assistentes sociais no grupo. Como a gente não tem mais, a gente deixou de lado essa parte assistencial. E então, focamos na entrega de cestas básicas. Então, como a gente não tem CNPJ nem nada, a gente conseguia algumas doações por intermédio de algumas organizações amigas, né? Ou por meio desse programa aí da prefeitura, que depois de um tempo a prefeitura de São Paulo aí o programa Cidade Solidária distribuiu cestas básicas, e aí a gente conseguia por intermédio do CAMI, que é o Centro de Atendimento aos Imigrantes, que também é uma referência aqui em São Paulo. Eles, como tem uma organização já instituída, eles recebiam cestas básicas e algumas repassavam para a gente entregar lá em Guaianazes, né? Para eles não terem que fazer se locomover. Então, basicamente, foi isso. Então, foi uma situação bem dramática, né? A gente se viu, enquanto coletivo, muito impotente, porque não conseguia resolver algumas questões, e, ao mesmo tempo, vendo e acompanhando muitas histórias de vida de violência, de fome, de situações xenofóbicas também, né? Porque aí a gente vê que ressalta mesmo essa situação desses discursos, né? Como o Adriano falou, né? Estão roubando meu trabalho, estão fazendo aqui no Brasil, eu também estou passando fome, por que você está aqui dando cesta básica para um imigrante? Enfim, são situações muito caóticas, né? Então, o que a gente viu de política, né, digamos assim, de uma política, foi entrega de cesta básica apenas, né, mas as pessoas estavam em extrema vulnerabilidade. Agora que o coletivo está retomando essa ideia, porque aí sim, depois de um tempo, né, já com as vacinas, né, um pouco mais de tranquilidade para a população, principalmente aqui em São Paulo, né, que tem um alto índice de vacinação, aí a ideia é retomar aos poucos essas atividades presenciais que têm caráter mais educacional, né? E aí aos poucos tentando ver o que a gente vai fazer. Mas é complicado, né? É um momento complicado ainda, né? Porque a gente ainda não saiu exatamente da pandemia, e muitas pessoas perderam seus empregos, né? As que tinham carteira de trabalho, eles perderam seus empregos, e essa preocupação constante de sobrevivência mesmo, né? De comida, de ter o que comer, e a questão do despejo, né? Então a gente acompanhou um pouco aí essas pessoas e tentou encaminhá-las o melhor possível, né? Trabalhando sempre muito em parceria com essas instituições que trabalham há mais tempo com essas questões mais assistenciais, né? Socioassistenciais. Então, na verdade, com a Covid, ela achatou por baixo, né? Assim, todas as propostas, por exemplo, no caso de vocês, mas acredito que também de outras ONGs, a proposta de ensinar a língua ficou à margem, né? O negócio era garantir a alimentação, era garantir a proteção dessas pessoas. Acabou desenvolvendo uma função mais emergencial mesmo, né? E ainda bem que existiam esses coletivos para poder ou fazer uma ação direta, ou fazer uma ponte com as ações públicas que estavam voltadas a isso, né? Vamos ver agora com essa possível não, né? Necessária reconstrução da realidade, não sabemos como será essa reconstrução, vai ser um novo normal, eu não sei se será, mas a gente espera que isso possa ser retomado, porque, no geral, houve um agravamento. Então, vamos lá, né? Como
A Flávia falou agora há pouco, se ninguém faz também, não pode ficar esperando o poder público agir, que a gente sabe qual é o caminho disso, né? Sim. Érica, eu queria agradecer sua presença aqui, dizer assim que nós somos privilegiados, né, por ter uma pessoa como você que tem um trabalho de base, que tem esse conhecimento a respeito dos migrantes, dos refugiados. É um tema que vai estar aí bastante atual em razão dessa guerra, desse conflito que está acontecendo lá na Europa. Então, assim, queria agradecer demais por você ter disponibilizado seu tempo de ter essa conversa aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E vou deixar aí uns momentos aí, mais uns minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço demais, gente. É muito legal estar aqui, vocês abrirem esse espaço para mim. É uma satisfação estar participando desse canal que tá evoluindo, né? Tá aí nessa construção, muito bacana mesmo. Parabéns pela iniciativa, que está sempre aí querendo trazer discussões importantes, atuais, né? Que tem a ver não só com pesquisas, mas também com questões do momento, né? E que envolvem histórias de vida também. Então, agradeço pelo espaço, agradeço a Flávia, você, Priscila, Adriana mesmo, de coração. E, enfim, acho que finalzinho aqui, eu acho que a gente ainda tem muito por fazer, né? Não podemos desistir, né? E eu acho que o mais importante é a gente se fortalecer nessas parcerias e enfim, pensar que essas pessoas são sujeitos, né? Sujeitos, atores sociais também, e dar mais voz para essas pessoas para rever realmente o que elas precisam, o que elas querem, como que elas querem ser acolhidas, né? Para ter uma relação mais amorosa, né? Mais generosa nessas questões que envolvem direitos humanos, direitos sociais, direitos da cidade, enfim, todas essas situações que envolvem todos nós, né, no fundo. É isso, muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer conhecê-lo, né? Nós é que agradecemos, né, Flávia e Agradecemos, Adriana? Érica. Muito Nossa, bom. super privilegiados, né? Bom, Muito eu falei, eu obrigada. sou fã dela, não tenho... A gente também virou fã, Flávia. Não é? Difícil não Como virar todo fã dos mundo. nossos entrevistados, né? São todos É, ótimos, muito muito bons. difícil, Adriano. Já aproveitar e dar um spoiler, né? Que vai ter live sobre refugiados. Então, para quem Sim, está né? assistindo isso aqui ó, Aguardem. em primeira mão, já Estará aguarde que vai ter live chegando. sobre refugiados. Que Isso aí. ótimo, gente, muito bom. É isso, então. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, Valeu, tchau, gente. pessoal. Valeu, Érica. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigada. obrigada. Ai, meu gato, gente. Peraí. Será que não dá para abrir aí? Obrigada, desculpa aí, tá, gente? Senão ele fica miando.